Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje será um conteúdo um tanto delicado, mas de altíssimo nível e importância. Vamos tratar sobre o abuso sexual infantil. Vamos conseguir identificar e diferenciar um agressor de um pedófilo. Vamos falar também sobre o Código Penal, como podemos lidar com denúncias ou com crianças, identificar crianças que trazem indícios de violência ou que já foi vítima de abuso sexual infantil. Com certeza nós teremos maternidade aqui. Roda a vinheta. Estou aqui com duas profissionais da DPCA, a doutora Marisa Mendes César, ela é delegada da Polícia Civil de Goiás, especialista em direito penal, e a doutora Isabela Magalhães, que é investigadora. A DPCA é a delegacia de polícia que cuida da parte de crianças e adolescentes no quesito da denúncia sobre abuso sexual infantil. Muito obrigada pela presença de vocês, doutora Marisa, doutora Isabela. É uma honra ter vocês aqui no nosso podcast. Muito obrigada. A gente que agradece, né? Se coloca à disposição. Sim, boa tarde, Raíra, boa tarde, Isabela, boa tarde a todos. A DPCA é uma sigla que às vezes a gente acha que todo mundo já conhece, Sim. né? Mas é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, o nosso trabalho lá é investigar os crimes nos quais a criança e o adolescente são vítimas. Então, o nosso papel é, de fato, investigar para fins de proteção à criança e ao adolescente. E, doutora Marisa, fala um pouquinho da sua carreira profissional pra gente. Então, eu vou fazer 14 anos que eu ingressei na Polícia Civil de Goiás. Antes, eu era concursada do Tribunal de Justiça, cheguei a trabalhar como analista judiciária, e aí eu entrei na polícia em 2009, né? Já vou fazer 14 anos. Num primeiro momento, eu fui para o interior para instalar uma delegacia da mulher na cidade de Uruaçu. Nossa, que interessante! A gente teve, logo depois da Lei Maria da Penha, que é de 2006, a gente teve um movimento muito grande para a instalação das delegacias especializadas no atendimento à mulher em todo o estado. E aí essa turma que veio de 2009, muitos profissionais foram para instalar essas delegacias. Então, a minha primeira lotação foi na Delegacia da Mulher na cidade de Uruaçu. E aí, naquela época, a Delegacia da Mulher, ela também acumulava as funções de proteção à criança e adolescente. Então, foi a minha primeira lotação. Eu fiquei no interior por quase 7 anos. Aí depois eu vim para Goiânia e fui trabalhar inicialmente no plantão da Central de Flagrantes. E depois eu fui para o plantão da Delegacia da Mulher, onde eu fiquei também até o final de 2022, quando eu fui para a DPCA, inicialmente como delegada adjunta, e aí no final do mês de abril desse ano, eu assumi lá como titular. E doutora Isabela, também fale pra gente um pouquinho da sua carreira profissional. Gente, boa tarde a todos. Então, eu já tenho quase 10 anos de polícia, 9 anos e meio, para ser mais específica. Eu tomei posse, eu fui para o entorno, né? Eu fui para Lusiânia. Tem muita gente que tem algumas restrições em relação ao entorno, mas eu tive uma experiência muito gratificante lá, acho muito grata a todos os policiais que trabalharam comigo, as experiências das quais eu participei, eu tive. E aí eu fiquei lá 1 ano e meio, vim para Goiânia, e aí eu trabalhei na corregedoria durante mais ou menos uns 3 anos e meio. E depois da corregedoria passei rapidamente pela supervisão e DPCA, onde já estou mais ou menos há quase 5 anos. E onde eu realmente me apaixonei pelo trabalho, muito gratificante trabalhar lá. Não pelas denúncias, mas sim pela forma como é tratado. Sim, como eu sempre falo, né? O nosso trabalho ele é muito delicado, mas não é nada bonito, né? Ninguém nunca vai querer ouvir falar de um tipo de crime tão assim atroz como o que a gente vê quase sempre envolvendo as crianças, os adolescentes. Mas alguém precisa fazer esse trabalho e a polícia está ali para acolher e para fazer o melhor trabalho
que podemos fazer e fazemos. E doutora Marisa, para quem está nos assistindo, explica um pouquinho mais sobre a DPCA, o número para denúncia, como que são feitas as denúncias? Então, a DPCA, ela fica no Jardim América, né, na rua C190, e os atendimentos, normalmente eles são feitos de forma presencial. Então, vamos supor, uma pessoa tomou conhecimento de que seu filho foi vítima de crime. Qual que é o procedimento? Ele vai até a DPCA, ali ele vai ser atendido, vai registrar uma ocorrência acerca desse fato. E essa ocorrência, aliás, todas as ocorrências que são registradas ali na DPCA, elas são despachadas por um delegado de polícia. Então, por exemplo, o delegado de polícia vai ler aquela ocorrência. Atualmente, nós somos 4 delegados de polícia lá na DPCA. Então, eu sou a titular e eu tenho mais 3 adjuntos trabalhando, né, com a gente. E aí, essas ocorrências são distribuídas sempre para um delegado e para um escrivão. O delegado vai pegar essa ocorrência, vai ler, e aí ele vai decidir o que fazer diante daquilo. Então, assim, vai instaurar inquérito, aí ele vai baixar uma portaria. Qual que é a tipificação? Já havia tipificação, o que então é para fazer? Né? Vai ouvir quem, vai colher qual prova, vai fazer o quê? O delegado, ele já, no primeiro ato de instauração do inquérito, que é a portaria, ele já vai dizer tudo que ele pretende inicialmente que seja feito ali naquele inquérito. Aí, instaurou o inquérito, ele vai para o escrivão e os agentes que vão dar ali continuidade àquilo que foi determinado pela autoridade policial. Tá? Aí, terminou o que o delegado tinha inicialmente falado que era para ser feito. Volta esse inquérito concluso, o delegado vai analisar. Poxa, nossa, aquela pessoa falou tal coisa, ó, vamos ouvir tal pessoa que foi indicada, que inicialmente na ocorrência não aparecia. Né? Então, aí o delegado fica nessa presidência mesmo do inquérito para conduzir as investigações. Né? Lá nós temos um número geral, que é o 3286-1540, mas para as denúncias anônimas, existem dois canais também especializados em denúncia anônima, que é o Disque 100 e o Disque 197, que são canais específicos para quem quer denunciar de forma anônima e aí faz isso através desses canais. Agora, para denúncia presencialmente, a gente indica ir na DPCA durante o período de expediente, ou se for algo grave, né, que aconteceu quando a DPCA está fechada, por exemplo, à noite, final de semana, comparecer à central de flagrantes ou ao plantão da Delegacia da Mulher para poder registrar a ocorrência. E dentro da sua carreira, teve algum... Eu sei, assim, que provavelmente todos os casos acabam chamando a nossa atenção e acabam sensibilizando. Mas teve algum em específico que lhe chamou bastante atenção? Na verdade, as coisas sempre vão chamando a atenção da gente. Você tem uma experiência, às vezes, grande, acha que já viu tudo, e quando você vê, tem alguma coisa, assim, muito absurda, sabe? Eu fico... Na verdade, às vezes eu fico triste, né? Igual a Isabela falou, você fica triste de ver certas coisas, né? Às vezes a gente fica indignado também, né? Com certas situações, mas eu acho que quem está nesse trabalho é muito gratificante também você ver que, apesar do que aconteceu, a gente consegue fazer um bom trabalho e dar uma resposta, né? Porque o que aconteceu já aconteceu, isso não muda, né? E o que muda é como você vai tratar isso, como que você vai encaminhar isso. Então, assim, a DPCA hoje, ela tem uma estrutura muito completa para encaminhamento das vítimas. Então, a gente tem, por exemplo, um setor de psicologia e assistência social. Então... Isso é maravilhoso. Pois é, uma mãe, né, que vai ali denunciar que a sua filha foi vítima de um crime. Então, o crime, ele já aconteceu. A gente agora vai investigar para punir o responsável. Mas como que essa criança, esse adolescente vai lidar com as consequências desse crime? Aí, eles têm a possibilidade de passar por esses profissionais, né, que a gente fala também rede de apoio, e que dali vão encaminhar. A gente tem, inclusive, um projeto bem pioneiro, que é alunos de medicina, que são médicos já, alunos de residência em pediatria, na verdade já são médicos, as aulas que eles estão tendo é da especialização, né, já na residência em pediatria, que eles ficam lá para poder aprender como ouvir vítimas
de crimes. Então, quando essa criança chega, ela já passa por um psicólogo, por um pediatra, por um assistente social, e ali ela vai ser encaminhada para tratamento na rede de apoio. Porque às vezes a pessoa é tão simples que ela chega noticiando que a filha foi vítima, vamos supor, de um estupro, né? Isso é muito sério, porque não é só o estupro que já aconteceu. Quais são as consequências médicas, você que é enfermeira? A pessoa tem que ir urgente para o hospital, ela vai ter que fazer um tratamento, né? Depois disso, ela vai ter que passar por um acompanhamento psicológico. Então, como lidar com as consequências do crime, né? E às vezes a pessoa não sabe. Ela descobriu o estupro no primeiro lugar que ela vai na delegacia. Mas aí lá ela já vai sair com um encaminhamento feito por um funcionário da delegacia, com o timbre da delegacia. Olha, você vai para o ECAD, né? Que é o hospital hoje público. E sempre os nossos encaminhamentos na rede pública de proteção, né? Nós trabalhamos entre as instituições públicas. Então, você vai ser encaminhado, você precisa de... Lembro quando era delegacia da mulher, precisa de ir lá para o hospital da mulher, o antigo materno-infantil, né? Porque tem todo um procedimento de saúde que precisa ser feito com maior urgência para que nada de mais gravoso aconteça a essa vítima. Exatamente. E você falando desse caso, realmente, quando eu estava no materno-infantil, a gente já pegou casos, assim, principalmente dentro do centro cirúrgico, que é até difícil de falar, porque é uma atrocidade tão grande, não entra na minha cabeça. Para mim, desculpa, mas não é um ser humano. Alguém que comete isso com uma criança e um adolescente. Para mim, não é um ser humano. Porque é difícil demais. Já peguei casos dentro do centro cirúrgico, crianças de 2, 5, até o de 6 meses, para mim, foi o que, assim, foi o pior caso que pegamos. Nós, como profissionais, nós precisamos deixar a parte de psicológica de lado, a empatia, claro, a gente tem que tratar, mas ali nós precisamos agir. Sim. Que foi desse caso, chegou um dos casos lá que a mãe foi relatar que a criança, 5 anos de idade, e eu como mãe, eu tenho uma filha de 5 anos de idade, e na época não tinha filhos, mas me comoveu. Criança, idoso e animais sempre me comoveram muito. Maus tratos. Eu não tenho estômago, essa é a palavra, eu não tenho estômago para isso. Mas ali eu tinha que reagir. E a mãe chegou com essa criança, nós vimos o prognóstico, pegamos o prontuário, falando que ela tinha levado uma queda da escada. Quando chegamos e fomos fazer o atendimento ali dentro do centro cirúrgico, todos os profissionais perceberam que ali, por uma queda, teria que ser uma queda assim, de uma altura de 2 para uma atrocidade que aconteceu ali na genitália daquela criança. Então, nós sabíamos o que estava ocorrendo ali. E tinha resíduos ali de sêmen ali. Já ficou dentro. Então, assim, nós tivemos feito o encaminhamento depois, eu quis acompanhar depois, e foi constatado o padrasto. Então, foi encaminhado para a DPCA na época que aconteceu. Teve a parte do conselho tutelar, teve a parte da psicóloga e tudo. Graças a Deus, eu quis acompanhar de perto. Hoje, essa pessoa, ela é médica pediatra. Então, assim, há casos que a evolução traz algumas desgraças, digamos assim, que acontecem na vida, que transformam em bênçãos e a pessoa ela consegue reverter. Outras não. Então, quando a senhora fala que precisa sim do acompanhamento pós-crime, ele é de altíssimo nível. Porque se não ter esse acompanhamento, a probabilidade de acontecer alguma coisa mais ruim, ela é muito grande. Então, eu acho que também na parte de investigação, ela também precisa ser. Por quê? Há casos em que tem o relato verdadeiro, que eu acredito, mas também tem um relato que pode ser fantasiado. Isso acontece também, doutora Isabela, de assim, por exemplo, um adolescente, vamos supor aqui, chega um adolescente que ele não gosta do padrasto ou do companheiro da mãe e fantasia, relata que foi aliciada ou que foi abusada sexualmente. Consegue perceber que foi fantasiado ou não isso?
Então, a delegacia, com toda essa rede de apoio, né, como bem você está sendo pontuado aqui, a gente está sempre em prol dessa vítima, né? Então, quando chega até nós, esse menor, seja independente de qual crime for, a primeira coisa ali estaremos, então, diante de uma vítima, né? Então, a gente não vai partir do pressuposto que é mentira, que é uma vítima, que buscou a delegacia, que buscou essa rede de proteção e como tal ela vai ser tratada como uma vítima. Precisa de toda essa acolhida, né? Nós temos, a polícia, nós estamos sempre fazendo cursos de aprimoramento da área investigativa e tudo mais. Então, o trabalho das assistentes sociais, da psicóloga, ele é essencial, juntamente, é uma rede, tudo interconectado. Ali na DPCA não tem como falar que alguém faz um trabalho isolado, é impossível, porque o crime, ele não se dá apenas naquele momento ali, que a pessoa buscou a delegacia, né? Ele vai além. Os danos que ficam, com certeza, psicológicos, né? Não só físicos, muitos psicológicos. E se a pessoa não tem essa acolhida, ela se perde. Então, voltando nessa questão da sua pergunta, então, chega um caso até nós, né? Nós vamos apurar com a mais brevidade e riqueza de detalhes, né? Exatamente. Então, assim, afinal de contas, a gente está falando de uma instituição séria. Sim. Então, quem busca a polícia é uma instituição séria, faz jus àquele cidadão, aquela mãe, aquele pai que está ali juntamente com o seu filho buscando uma resposta, né? Porque acontece que muitas das vezes não se está diante, não se fala em mentiras, está-se diante de dúvidas que são normais, né, serem fomentadas ali naquele momento, porque às vezes aconteceu alguma situação, a própria pessoa fica ali sem saber exatamente, nossa, qual que é um crime, eu estou diante de qual tipo de crime, não é verdade? E assim, aí ela vai até a polícia e nós apuramos a fundo mesmo, e para dar toda essa resposta, né? Mas assim, as pessoas que vão lá, elas realmente estão buscando, estão assim, carentes de uma resposta, vamos dizer assim. Então, nós damos essa resposta fazendo toda essa investigação séria e dando todo esse apoio. E na rotina ali da DPCA, o que mais ocorre? São atos realmente comprovados como estupro ou atos que a gente chama de libidinoso, aliciamento? Ali na rotina, o que mais ocorre ali? Eu acho que tem de tudo, né? Tem de tudo assim. Porque quando se fala em crimes em relação à criança, adolescente, eu acho que a primeira coisa que vem à mente, acho que muita gente, são a questão do abuso, que a gente vê, essa questão muito triste, mas infelizmente fato, né? A violência, a exploração sexual. Só que existem diversos outros crimes. Existem os maus tratos, tortura, qualquer tipo de crime que você pode perpetrar tendo vítima um menor de idade. E na delegacia, nós apuramos todo tipo de crime, tendo esse menor de idade como vítima. Então, eu não posso te precisar exatamente qual seria aquele... São todos os tipos de crime envolvendo a criança, o adolescente vítima, chega para nós apurar. E, doutora Marisa, a gente consegue, por exemplo, vamos esclarecer, acho que algumas palavrinhas que seria importante, eu como mãe gostaria de saber a diferença do que é um abuso, a diferença, eu sei que tem muitas nomenclaturas, tem muitas definições e a internet tem várias definições, mas o que é... Vamos tentar explicar uma violência, abuso, aliciamento, quais são essas diferenças? Tá, eu só queria voltar um pouco à pergunta. Sim. Né? Se a criança ou adolescente está fantasiando, está mentindo, está inventando. A gente tem que ficar muito cauteloso com relação a isso. Porque o que eu percebo é que várias vítimas são vítimas por anos do mesmo abusador, porque elas contaram para algum familiar, depois de reunir coragem, depois de um tempo, contaram para algum familiar ou para alguém de confiança e elas não foram levadas a sério. O fato de uma criança ser abusada por um parente, é bem óbvio que ela não vai gostar desse parente, mas às vezes acontece o contrário. Apesar dela ser vítima, ela gosta da pessoa, porque muitas vezes ela nem sabe que ela é vítima.
ela é levada de tal forma, e dependendo da idade dela, que ela não sabe que ela é vítima. Às vezes ela gosta daquela pessoa. E se ela já tem um entendimento de que aquilo é uma violência, ou ela se sente aviltada, é óbvio que ela não vai gostar daquela pessoa. Então, Com a gente tem que certeza. ser muito cuidadoso com isso, porque o fato de uma criança ou adolescente não gostar de um parente não significa que ela vai inventar. Com certeza. Então, a gente tem que ficar de olho. Eu falo assim... Atenta aos sinais. Sim, as pessoas me perguntam muito, como prevenir? Esteja atento e crie um espaço de abertura. Porque a criança ou adolescente, qualquer vítima, ele dá sinais. Porque Então o que você observa. Porque o que acontece é muito, eu falo isso como mãe, também às vezes que eu vejo, observo também muitos pais, cumprimenta, dá um beijinho, Isso. e a criança fica Isso, dá um abraço no tio. relutante. Senta O no tio, colo do isso, o pensa. tio pode não ser um abusador nem nada, mas a criança não quer. Forçar. E aquilo é invasivo. Então as pessoas têm que ver hoje a criança e o adolescente como seres em desenvolvimento e seres individuais, que têm desejos próprios, que têm vontades próprias, que têm os seus limites. Às vezes ela não quer. Uma coisa é falar, cumprimenta o tio. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Outra coisa é abraçar. Sim. Então, as pessoas têm que parar de querer fazer com que as crianças façam aquilo que elas Como se desejam. fosse um brinquedo, às vezes, né? Tipo, se a criança é igual, ela tem a individualidade dela, é um ser hiper vulnerável, mas ele entende, assim, dentro da sua peculiaridade de ser informação, é aquilo, gosta ou não gosta de tal parente. Então, o respeito é a primeira coisa. É algo que a Quero ou não gente quero? É algo que a gente Né? que eu já tratei em outro podcast, que é assim, uma mulher, ela tem total liberdade de não querer beijar, abraçar, um homem também não querer beijar e abraçar. Por que a criança é obrigada a fazer Exatamente. isso? Como se fosse algo acessório, Isso. uma coisa... E né? se a própria mãe tá falando que ela tem que abraçar o tio, quando o tio ou qualquer outra pessoa chamá-la pra abusar, ela vai pensar que eu tenho que obedecer. É uma pessoa de autoridade, É muito complicado. né? Isso é tão delicado, mas tão Isso. delicado, porque eu acho que precisa tratar o adulto. Exato. É tratar o adulto. Que A carência forma é com essa? que o adulto vê a criança. Ela tem os desejos, ela tem os limites, e dentro daquilo que é a individualidade dela, do corpo dela, do desejo dela, ela tem que ser respeitada. Uma coisa é a gente educar os nossos filhos para fazerem aquilo que é certo. Sim. Outra coisa é a gente impor aos nossos filhos coisas que são coisas que a gente quer. Aí abraça o titio, beija o titio. Não tem necessidade de fazer isso. O correto é falar, filho, cumprimenta o titio, aí se ele quiser abraçar ele, pode, ele vai, mas se ele quiser falar, oi titio, tá tudo certo. Exato. E o adulto falar, dá um abraço, e a criança falar, não, aí o próprio Aí é rebelde, adulto rebelde, a criança é rebelde, E o assim, correto é o adulto virar e falar o seguinte, não, tá tudo bem, não tem problema não, titio te ama do mesmo jeito, tá tudo Exato, certo. exato. Porque parece Sim. que é uma carência tão grande do adulto de querer receber esse carinho da criança, porque esse carinho imposto, justamente o que a senhora falou, doutora Marisa, gera exatamente. O tio pode ter essa possibilidade, não digamos que aconteça. Tio e tia. E eu queria deixar bem claro aqui, por mais que seja por predominância masculina, há casos de abusadoras. Então, nós estamos falando dos dois lados da moeda. Não é somente os homens, mas também tem mulheres, tem casos de mulheres abusadoras, sim. Nós temos casos. São raros? São, mas há. Então, quando uma criança é relutante a um toque físico, não invada. É um espaço que precisa ser respeitado e muito. Porque a gente precisa educar a nossa criança que tem que cumprimentar, tem que ser educada. Mas por que ser educada com o toque físico? Sim. Deixar Se não é ela do livre. desejo dela. Sim. Respeitando a personalidade, a Isso. individualidade dela, que ainda está em formação, e justamente por isso todo esse respaldo e cuidado dos adultos. Porque é um ser ainda em formação, então é muito delicado. O É adulto um tem que ser saber. em formação, mas é um ser dissociado da sua mãe ou do seu pai, Sim. que tem vontade própria e que tem que ser respeitado. E que ele limite faz do justamente seu por corpo. obediência. Exato. E por que a gente vê uma grande predominância de pessoas abusadoras que são da confiança da família ou que têm autoridade sobre a criança? Porque se ela aprende que ela tem que abraçar, beijar e aceitar, quer dizer,
fora desse contato com a mãe e com o pai, ela vai repetir o comportamento. Então, o que ela tem que pensar, né? Eu vou obedecer aquilo que é certo em relação a um bom comportamento, mas não um comportamento de toque, né, de carícia, de tudo, né, e aí eu quero deixar bem claro, gente, que eu não estou demonizando isso, eu acho que o ser humano, ele necessita de afeto, a gente tem pesquisas que mostram que as crianças, os bebês que nascem, não recebem calor humano, não recebem afeto, eles morrem. Então, é natural do ser humano ter afeto, ter contato físico, isso, né, entre parentes, pessoas de boa fé. Gente, isso é saudável, é maravilhoso. O que nós estamos dizendo é pra gente respeitar o limite da vontade da própria criança e do adolescente e enxergá-lo de outra forma, como um ser que possui um corpo, que esse corpo é diferente do nosso corpo e que ele vai ter desejos, né? De não querer, né, abraçar, não querer contato físico e ficar muito também de olho nessa questão, não gosto. Eu não gosto do meu padrasto. Não gosta por quê? Então fique atento, né? Porque às vezes dizer que não gosta é simplificar algo que a pessoa não quer ver. Por que você não gosta? Uma das coisas que eu aprendi também é mais para o lado da psicopedagogia. E é os desenhos. A criança também fala muito pelos desenhos que acontece. Tem uma vez eu lendo dessa parte da criança que foi abusada sexualmente, ela desenha muito a parte genitália. A genitália do abusador é a genitália dela. Tem outras que, quando não gosta de determinado parente, desenha o irmão, a mãe e ela próximos e o outro parente, seja pai, padrasto ou qualquer outra pessoa, longe. Não é que isso significa que há um indício, mas é isso que a senhora falou. Ficar atento aos sinais, porque eles são importantes. Muito importantes. E aquilo, novamente ressaltando, às vezes o fato de não gostar de determinado parente, quem quer que seja, né, independente de ser parente ou não, é como a doutora falou. Por que não gosta? Porque muitas das vezes o adulto olha e fala, aquela criança está rebelde, não gosta, você tem que gostar. Você tem que ir na casa dele, você tem que ir lá sentar no colo dele. Mas peraí, e se não fizer isso, a criança não entende. Nossa, se eu não fizer isso, eu sou rebelde, papai e mamãe não vai gostar, vai brigar comigo. E aí vai aquele medo, vai sendo incutido ali. E aí olha só o que vai sendo criado. E o pior, e tem outras, e na questão da rede de apoio da familiar, é a questão, dá beijinho na fulana, dá beijinho na titia, dá beijinho na vovó, dá beijinho na vovó. Aí não dá. Aí a vovó vai ficar triste, o vovô vai ficar triste, aí o titio vai ficar triste, a titia vai ficar triste. É uma chantagem emocional que não há necessidade de criar na criança. Pode ser perigosa, né? Isso, porque você está dizendo o quê? Se você não fizer o que eu quiser, eu vou ficar triste. Então você tem que atender os meus desejos. E isso seria um palco gigantesco para um abusador. Às vezes, aquelas pessoas que estão fazendo aquilo sem maldade nenhuma estão criando um caminho para um abusador se aproximar de uma criança, porque ela já tá com isso incutido. Aí eu tenho que agradar, eu não posso deixar ninguém triste, né? Como se a criança fosse responsável pela felicidade, um parente, gente. E o abusador, muitas das vezes, ele conhece a família, ele conhece o estilo ali da como que é a educação, ele tá de olho naquilo que o adulto tá fazendo em relação à criança. Então, assim, não, peraí, aqueles pais, eles fomentam ali, de certa forma, obviamente, não querendo fazer aquilo, mas achando que estão ali ajudando e tudo mais. Quando ele fala para a criança determina fazer ou não fazer determinada coisa, o abusador está de olho, ele entende, olha, aquela criança ali é uma criança que ela fica mal se ela não obedece aos pais. Então, já vai incutindo na criança aquele formatinho, entendeu? Que pro abusador um prato cheio. E qual que seria a diferença de uma criança que ela foi violentada e abusada? Bom, então, porque na verdade, são palavras genéricas, né? É importante a gente deixar claro que, normalmente, quando uma pessoa vai falar, ela não tem, a não ser que ela seja um advogado ou alguém da área, ela não tem um linguajar jurídico. Então, essa palavra abuso, ela não existe na linguagem penal. Não existe crime de abuso. Né? Mas isso aí é como as pessoas trazem, né? Então, normalmente a pessoa fala assim, não, porque minha filha foi vítima de abuso.
Sim, eu coloco vítima de abuso porque é a linguagem da comunicante e eu não posso modificar, mas eu vou falar Seria assim, como se fosse a gente no prontuário. Segundo a informação do Isso. cliente, relata exatamente como a pessoa falou. né? Aí, se, por exemplo, chega uma paciente para você, eu tô com dor de barriga. Tem... Aí você vai dizer, por exemplo, tá doendo onde? O que você tá sentindo? Então, por exemplo, eu fui vítima de abuso. O que aconteceu? Quais atos ele praticou com você? Né? E aí a pessoa vai descrever aqueles atos, porque a lei fala em conjunção carnal, atos libidinosos. Então, são os termos legais, né? Abuso, na verdade, não tá na lei, mas a gente fala como abuso de forma genérica para abranger os crimes sexuais em que a vítima não consente, uma palavra genérica. E, doutora, a gente consegue diferenciar de um aliciador, de um estuprador, pedófilo e um cúmplice? A gente consegue diferenciar isso? Então, são todas coisas genéricas, né? Estuprador, né? Vamos pensar. É alguém que praticou um crime de estupro. E o crime de estupro, ele tá ali descrito no Código Penal. Aí você vai pensar, aliciador, porque também é outra palavra muito comum, não estava aliciando. Não, às vezes ele já estava cometendo os atos libidinosos. Porque tem muita mãe que fala assim, não, ele aliciou minha filha. Quando você vai ouvir, ele não aliciou, ele estava passando a mão nela para poder praticar a conjunção carnal. Então ele já praticou o crime de estupro. Porque qualquer ato libidinoso, né, que às vezes as pessoas consideram como preliminares, isso já é considerado estupro. Ou outras vezes eu fico triste de ver algumas matérias, por exemplo, sensacionalistas, às vezes até consegue identificar as crianças. Eu sou muito contra isso, né? Menino foi estuprado, aí aquela coisa. Aí você vai ver o que acontece? Uma pessoa passou a mão, por exemplo, nas nádegas ou pegou no órgão genital, mas da forma com que é colocada, a gente pensa que o menino foi vítima de um sexo anal, de alguma coisa assim. Então, só falando, eu já pensei pelo lado Aí você já pensou saúde, ele lá no seu hospital, tem que reconstituir com um certeza. ânus. Então, a gente tem muito, que aliás é um tema que chama muita atenção também na mídia, essa coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver o seguinte... a maioria das coisas são genéricas, né? Estuprador, aliciador. Agora, o que de fato a pessoa praticou? E daí, a partir do fato, a gente encaixa numa figura penal, né? Por exemplo, aliciador. Se ele está aliciando no sentido de conversar, e aliciador, é engraçado que a lei tem, o ECA fala, 241D do ECA, aliciar criança para com ela praticar ato libidinoso. Então, tentar convencer a criança, falar, sabe? Tentar, de alguma forma, convencer a criança a praticar ato libidinoso. Só isso, de tentar convencer, que a gente chama, a lei fala aliciar, já configura um crime, aí no caso de criança, né? Então, a gente tem que pensar o que foi feito. E a partir daí, a gente consegue identificar qual que é realmente a figura típica. E dentro do Código Penal, em caso de um abuso, o estupro foi comprovado. Quais são as penalidades? O 213, né, o estupro, que ele é de 8 a 10? Não, de 8 a 15, o 217 seria o estupro de vulnerável, que é o menor de 14 anos, né? E só que tem sempre, pode ter aumento de pena, qualificadora, dependendo do contexto do crime, se foi um familiar, se existe uma relação de doméstica em relação à criança, de cuidado, de tutoria e tudo mais, pode aumentar a pena. Então, isso tudo tem que ser analisado especificamente no caso. Cada tipo, ele tem uma pena que está prevista no Código Penal ou na lei especial penal que o tipificou. Isso tá na lei, tá escrito, né? É algo público, né? Só que o que a gente tem? Várias modalidades da forma com que o crime pode acontecer, e aí a gente vai encaixar aquela conduta de uma pessoa, é como se fosse um quebra-cabeça. A conduta que a pessoa fez, ela tem que se encaixar perfeitamente a algum tipo penal, né? Então você pega o fato que ocorreu e enquadra. Por isso que a gente fala enquadramento. E é enquadramento, porque tem que servir certinho. Sim. Se alguma coisa faltar, ele não vai praticar aquele crime. Porque todos os crimes, eles estão previstos em lei, a pena está prevista em lei e é uma coisa pública, né? A pessoa pode até nunca ter lido o Código Penal. Agora, ela não pode dizer que ela
acha que é correto, né, praticar ato sexual com a criança. Eu acho que isso é tão importante, eu fico assim, tão sensibilizada que eu tenho tanto cuidado com questão também até exposição na internet. Me entristece ver pais e mães, porque podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que vídeos de crianças fazendo dancinhas assim, eróticas, é um prato cheio para um pedófilo. Ou para alguém para um pedófilo que utiliza disso para trabalho, para conteúdo adulto, porque o que acontece na mídia, dentro da internet, é justamente pega uma criança que tá ali, tirou... Às vezes é inocente do pai e da mãe de tirar a criança, a foto, tá engateando, tá com a fraldinha, ou então tá tomando um banho, ou tá... sim, nos primeiros... Assim, coisas bem tranquilas pro pai e pra mãe. Faz parte ali, né, do crescimento da criança, do filho, do bebê e tal. Só que a internet, infelizmente, é uma terra sem lei, e que esse tipo de conteúdo pode cair em mãos erradas. E isso já aconteceu uma vez, uma propaganda justamente há uns anos atrás, eu nunca vou esquecer disso. Foi uma campanha contra a violência ao abuso sexual infantil, em que uma criança, ela estava de roupa totalmente, tranquila, um vestidinho e tal, e pegaram o pedófilo, para poder produzir o conteúdo, pegou o rosto dela, fez o recorte do rosto dela e colocou numa foto de como se ela fosse uma adolescente. E embaixo na legenda estava escrito que ela tinha 7 anos. E colocou numa foto, vendendo a foto dela como se ela tivesse 17, 18. Então, ele transformou o rosto dela. Então, a campanha fala para tomar cuidado com a exposição. Não é aterrorizar aqui, não estou falando de aterrorizar, mas cuidado. Se for colocar algum vídeo que é um conteúdo, eu particularmente gosto, entrando no marketing digital, como influencer digital, gosto que a minha filha esteja ali comigo, trabalhando, ela gosta de fazer algumas dancinhas ali no Instagram, mas ela tá totalmente vestida, o meu conteúdo, ele é totalmente aberto ao público, então eu tenho esse cuidado, eu fico até analisando antes de postar. Como que tá o rostinho dela? Como que tá a perninha? Tá coberta? Como que tá Eu analiso tudo isso, justamente por ter passado por esse lado de cá. E entristece porque uma vez eu também vi na internet o depoimento de um abusador. Ele fala o seguinte, que quando ele frequenta lugares públicos, parques, onde tem maior quantidade de crianças, e a entrevistadora perguntou para ele, falou o seguinte, o que você observa quando você tá com isso, com a vontade, digamos assim, se é que isso existe, mas com a vontade de aliciar o menor ou de abusar de uma criança, o que você observa? Ele fala, o pai. Se o pai ou a mãe me apresentar uma posição ameaçadora, eu recuo. Sim, eu vi. Eu acho que até foi num congresso que a gente participou, eu acho que teve essa Eu fala. achei super interessante. Sim, que isso encaixa com o que eu falei mais cedo, a respeito do abusador tá de olho. Ele tá de olho na questão da família, como é que é a criação? Como é que é aqueles pais para com a criança? Como que a liberdade que ele tá dando ou não? Então, ele não vai chegar em qualquer pessoa, assim. Por isso que os pais, eles têm que ter tudo começa com os pais. A criança tá ali, é uma vítima ali, não é em potencial. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de pecar pelo excesso do cuidado. Então, por exemplo, quando eu levo a minha filha em restaurantes, obviamente eu sempre procuro lugares onde tenha brinquedoteca. Nunca vá de vestido. Ela nunca foi de vestido, eu sempre tive essa preocupação. Colocar roupas um pouco mais chamativas para eu saber, para eu estar sempre no meu campo de visão.
Então, eu sempre coloco calça, sempre tô colocando cores fortes. Então, se eu estou num shopping, num restaurante, num parque, eu sempre coloco cores nela vibrantes. Então, é um azul mais escuro, mais claro, diferente, nada de branco, preto, cores neutras. É um alaranjado, é um amarelo, para que quando eu bato o olho, tá ali, tá no meu... Opa, tá ali brincando. Eu sempre tô perto do meu campo de visão, porque a gente não conhece as pessoas. Sim. E aí, quem vai me garantir que não tem um pedófilo ou um aliciador ali perto, com a mão cruzada, ali de trás, observando, ou sentado, mexendo no celular, mas tá ali olhando? Infelizmente não veio com, né, na testa. Né? Seria tão mais fácil, né, doutora? A gente de colocar assim, ó, eu sou um aliciador, eu sou um pedófilo. Eles podem estar em qualquer lugar. E a gente consegue, eles têm um padrão de comportamento? É difícil a gente falar em padrão de comportamento, porque parece que você tá ali rotulando as pessoas, sim, encaixando, né? Eu acho que cada caso é um caso. As pessoas, elas são diferentes, elas são complexas. Agora, é fato. As pessoas, elas se aproveitam das oportunidades que aparecem. E eu fico assim, muitas vezes eu falo que eu fico bege quando eu saio na rua e vejo, assim, os pais tão despreocupados. Eu falo assim, nossa, gente, né? Eu acho que os mesmos cuidados que a gente tem, por exemplo, com a nossa casa. Normalmente a pessoa mora numa casa de rua, o que ela faz? Cerca elétrica, portão eletrônico, alarme, câmera. Gente, se você faz tudo isso para cuidar do seu patrimônio, como que você vai para um lugar público com o seu filho, uma criança, e você fica o tempo inteiro no celular? Tem gente que fica de olho para não ter o celular furtado, mas não preocupa o que vai acontecer com a criança. Sim. Né? Então, assim, gente... Inclusive, a gente tem que orientar os nossos filhos. Eu sempre oriento. Teve até um relato que foi até engraçado, porque, assim, eu sempre oriento a minha filha na questão de toques. Então, a educação sexual lá em casa, por mais, assim, obviamente ela tem 5 anos, é de forma lúdica, orientado por si. Dentro da idade dela. Porque ela já veio me perguntar como que nascem os bebês e eu tive que falar de uma forma bem lúdica. Sim. Porque eu posso despertar uma curiosidade nela que não há necessidade. E há uns tempos atrás, ela foi pra casa da minha mãe e depois a minha mãe veio me ligar. Falou assim, Raíra, conversa com a Sofia que ela não quer que eu ajude ela dentro do banho. Porque eu ensinei. Filha... Ela já tá numa idade que ela não toma banho de porta trancada, mas eu tô ali, por perto. Ela toma banho sozinha. Então, eu já ensinei como que lava isso e tal. Todo bonitinho. Aí, Raíra, ela não quer ajuda, porque não pode. Então, eu ligo e falei, filha, a vovó pode... Então, pode deixar ela dar o banho e tal. Conversei. Então, ela já foi pro lado um pouquinho mais extremo nesse caso. Sim. Falou, né? E eu dou graças a Deus por isso. Porque eu já conversei com ela até na questão de desconhecido. Porque na questão também de proteção, eu acredito que um desconhecido, ele vai o quê? Olha, eu não sei se vocês viram esse vídeo na internet. Olha esse cachorrinho. Será que seu filho foi uma experiência que eles fizeram? O rapaz sentou do lado da mãe e falou, seu filho, se eu chegar pra conversar com ele, tava num parque, se eu chegar pra conversar com ele, você acha que ele vai vir até você ou ele vai comigo? Ah, você ensina que seu filho não pode conversar com desconhecidos? Ensino. E assim, eles preservam a identidade da pessoa, da mãe. Não, ele vai vir comigo. Só que como que ele chegou através da criança? Através de um cachorrinho. Então ele pegou o filhote de cachorrinho. Olha que gracinha, você gosta de cachorrinhos? Gosto. E começou a conversar. Lá no meu carro tem mais cachorrinhos. Você quer ver? Quero. A criança foi e estendeu a mão. E foi. E a mãe ficou pasma. Então, é tão importante não somente nós orientarmos as pessoas com relação como devemos identificar e ficar atentos aos sinais, mas também orientar os nossos filhos. Uma coisa interessante que eu tô lembrando também é essa questão de deixar os filhos dormirem em qualquer lugar, né? Porque às vezes, eu conheço a família, mas você não sabe quem é o vizinho que foi visitar. Sim. A família, entende?
isso existem muitos casos, muitos relatos tristes, né? Sim. Então, tem criança que está sempre dormindo na casa. Mas eu conheço, são amigos do papai e da mamãe. Tá, mas e quem que está indo lá na casa do papai e da mamãe? Você tem esse controle? Você não conhece. Entendeu? Os pais, amiguinhas, são gente boa, mas quem visita os pais? E é algo que vocês falaram, porque muitas vezes o pedófilo ou o abusador são pessoas próximas à família. Estão observando, porque eles estão sempre observando. Sim, e o que eu acho assim interessante é que a gente tem muito medo do desconhecido. Não fale com desconhecidos, não receba nada desconhecido. Sempre essa campanha do desconhecido. Quando, na verdade, estatisticamente, o que mais ocorre são crimes cometidos por conhecidos. Por pessoas que, na verdade, se valem da confiança. E que a gente da nem família imagina. da criança ou da própria criança para praticar os crimes, né? É meio desagradável a gente falar isso, mas eu acho que é importante porque é algo que precisa ser dito. E, inclusive, eu acho que o Brasil reconhece isso quando promulga uma lei como a Henri Borel do ano passado, para dizer o quê? Existe violência familiar, intrafamiliar, contra criança e adolescente, e o Estado não pode se omitir. As pessoas têm que saber, têm que falar e têm que ser combatida de uma forma, inclusive, mais gravosa. E por que ainda virou um tabu, por mais seja conteúdo sensível? Para mim não é um conteúdo sensível. É um conteúdo sensível de se ver, de lidar. Sim. Você presenciar, sim. Mas eu não acho que seja um conteúdo que não deva ser falado. Falado. Ser sensível é diferente de ser tabu. Então não vamos falar porque não acontece. Se fosse assim, seria ótimo, né? Não vamos falar porque deixa de acontecer. Ótimo, seria maravilhoso. Só que é justamente o contrário. É onde não se fala, é onde se cala, é onde tem... As crianças e adolescentes têm dificuldade de falar, de expor o que eles pensam. Eles não têm abertura. É onde acontece. E se você for parar para pensar, é muito mais fácil acontecer um crime, né? Com um conhecido ali, com pessoas que estão naquela rede, do que um desconhecido. E estatisticamente falando, na DPCA, quantos casos a gente tem de estupro de rua? São poucos perto dos estupros que acontecem dentro de casa. Isso, e eu queria... Foi até uma curiosidade que me despertou agora. Aconteceram algumas denúncias quando nós estávamos em quarentena, no lockdown? Aconteceram casos, relatos de denúncias na DPCA? Sim, elas continuaram. Na época da pandemia, eu não estava lotada na DPCA, mas estava lotada na Delegacia da Mulher, que nos períodos fora de expediente responde pela DPCA. Então, eu trabalhava no plantão. A gente teve a ocorrência dos crimes assim, né? Como sempre ocorreram. Sim. Né? Aliás, eu acho que as pessoas viraram um pouco os olhos para essa questão por conta da pandemia. Mas é algo que sempre ocorreu. E às vezes fala assim, os casos de abuso sexual contra criança e adolescente estão aumentando. A gente não pode pensar só porque está sendo mais registrado, está aumentando. Eu acho que foram situações que sempre aconteceram e felizmente, por conta do amplo debate que o aumento das denúncias. Exato, as pessoas estão tendo coragem de denunciar. Então, assim, a DPCA, por exemplo, faz um trabalho muito legal nesse sentido. A gente tem palestras, inclusive a Isabela participa das palestras, que a gente dá palestras em escolas para adolescentes, aí no caso o público é adolescente, para dizer como identificar uma situação de abuso, o que fazer, como agir. Por quê? Porque a gente acredita que realmente o debate, o esclarecimento, o conhecimento possibilita romper esse ciclo, que muitas vezes ocorre e continua ocorrendo por conta do silenciamento das crianças e dos adolescentes e às vezes de algum familiar que não quer que aquilo vá para frente, né? A gente tem outro trabalho muito interessante agora, que é também fazer uma parceria junto com a Secretaria de Educação, que a gente tem uma psicóloga do DPCA que treina os professores e funcionários de CIMEI para poder identificar as violências. Porque se a violência está acontecendo dentro de casa e a criança apresenta algo, às vezes para a professora ela vai falar. Então a criança, ela era uma criança que tinha uma boa sociabilidade, de repente virou uma criança agressiva, chorona, uma criança que agride ou uma criança que apresenta marcas. Isso já aconteceu comigo porque como docente, eu aqui na igreja, sou docente na parte de crianças dessa idade, de 4, 5, 6 e até 7 anos.
E sim, acontece exatamente. Ela não foi relato em questão de abuso nem nada, mas ela chegou pra mim e falou assim: tia, eu acho que meu pai e minha mãe não me amam. Porque eles dão atenção mais ao meu irmãozinho e tal. Foi para esse rumo do lado psicológico e a gente conversou com os pais e conseguiu resolver. Mas eu, como professora no técnico de enfermagem, no caso de relato de violência doméstica, quando eu entrei no programa do SUS Saúde da Mulher, e nós tratamos esse assunto, ela teve a coragem, diante da minha aula, em fazer a denúncia. Ela falou: olha, professora, muito obrigada pela coragem que a senhora me demonstrou. Eu tive a coragem de abandonar o meu companheiro, fiz a denúncia e hoje estou com medida protetiva. Eu falei: eu fico muito triste por isso ter acontecido com você, mas feliz pela sua coragem. Saiba que você tem o meu apoio. Sim, se identificou, né, na sua Sim. figura ali e conseguiu falar. Sim. É o que acontece quando a pessoa se identifica. Por isso que a gente tem que combater e ser exemplo. Porque às vezes a pessoa vai olhar e fala: não, eu vou ter coragem. Eu me identifiquei com aquela pessoa, com o que ela falou, eu vou falar. Porque o que a doutora Marisa falou é muito importante. A criança, quando acontece com... Pode acontecer com a mãe. A mãe ser abusadora ou estupradora, ou o pai a mesma coisa, e não conseguir relatar, mas relata pra professora, relata com alguém da confiança que ela depositou. Às vezes com uma Exato. amiguinha da escola que fala pra professora Sim. também. Com quem ela se Isso. identifica, né? Com quem ela se sente segura. E aí a gente desenvolveu esse trabalho, né, que é um trabalho mais preventivo, para qualificar os funcionários de CIMEI que trabalham, né, com crianças da primeira infância, de 0 até 6 anos, para identificar esses sinais. Por quê? Porque uma coisa que a gente, né, percebe, quanto mais rápido é descoberto, maior a chance da gente romper com esse ciclo. Né? E é triste ouvir crianças falando que foram abusadas por 2, 3, 5 anos, Nossa. né? Que contaram para a mãe, né? Mas não acreditou porque falou assim: ela é uma adolescente rebelde. Tudo bem, às vezes ela até é. Mas primeiro, por que ela é rebelde? E segundo, o fato dela ser rebelde não significa que não aconteceu. Né? Quando eu trabalhava lá na delegacia da mulher, às vezes a pessoa falava assim: nossa, essa pessoa tem traços de psicose, né? Aí eu falava assim: bom, não é porque ela tem esses traços que ela efetivamente não está sendo perseguida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses rótulos, né? Que às vezes a gente dá para querer justificar uma situação como se ela nunca tivesse ocorrido. Porque, de fato, é muito doloroso você lidar, né, com uma denúncia, né, uma investigação, um processo para abuso sexual quando acontece dentro da sua casa. Mas o fato de você justificar isso, para você acreditar que isso não aconteceu, vai só expor, né, a criança ou adolescente a mais situação de vulnerabilidade. E ficar continuando rotulando a criança. Porque aquilo lá, não, ela é rebelde. Aquela criança não escuta o que ela tá falando, não. Como que Não validar que ela fala. Como que ela vai se sentir segura para falar? Ela vai acumulando ali mais sofrimento. É a mesma justificativa, por exemplo, da violência doméstica. A mulher é louca. Né? Então, assim, bom, às vezes ela tem até um distúrbio mental mesmo. Mas é algo que precisa ser investigado. É algo que precisa ser investigado. Por quê? Porque pessoas que têm distúrbio mental não são vítimas? São, isso precisa ser apurado. E às vezes, muitas mulheres realmente adquiriram um transtorno por conta da violência que foram submetidas, né? Principalmente questões de depressão, né? Alguma outra paranoia, alguma coisa. Por quê? Porque foi tão submetida à violência psicológica que acabou, de fato, desenvolvendo algum transtorno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas justificativas que culpabilizam e tentam calar as vítimas. E será que dentro, por exemplo, se uma mulher ela está dentro de um relacionamento altamente abusivo e a criança relata, por exemplo, que foi abusada, seja pelo pai ou pelo padrasto, a mãe, será que ela conseguiria, nesse caso, de ir à DPCA para poder proteger a criança e abandonar? Eu acho que vai depender, né? Não é, doutora? Assim, eu acho que... Gente, isso é uma obrigação dela. Né? É uma obrigação, mas às vezes... É uma obrigação, né? Porque ela não deixa de ser mãe. Hoje mesmo eu tive um caso que a mãe foi registrar uma violência doméstica que a filha estava sendo vítima, a menina menor.
E ela falou assim, eu vim aqui porque meu marido falou que já lavou as mãos, porque ele agride ela e ela volta com ele. Eu falei, não, peraí, lavou as mãos? Como assim? Né? Como que você lava as mãos da responsabilidade de um filho? Uma coisa é você respeitar os desejos e as convicções do seu filho, seja ele criança ou adolescente. Outra coisa é você zelar pelos interesses dele. Não existe isso de lavar as mãos, né? A pessoa tem, de fato, que agir. É obrigação dela, é obrigação do Estado, é obrigação da família, é obrigação de quem tomar conhecimento. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu recebi um caso na época também, lá do materno infantil, e eu fui conversar com a mãe. A menor, 12 anos de idade, estava internada pós-cirúrgica. Aconteceu o ato. Sim, ela acabou engravidando. E foi feito lá o aborto, tudo, enfim, foi feito o procedimento. E daí eu fui conversar com essa mãe. Mas eu não, se eu abandonar, ela falando do próprio estuprador, se eu abandonar ele, eu não sei pra onde ir, porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe. E eu fui sentar e conversar, eu falei, me desculpa, com perdão da minha fala invasiva, mas você vai voltar por um lugar onde a sua filha foi estuprada. Ela vai precisar de um atendimento psicológico, ela vai precisar de todo o seu apoio. Você vai voltar para o esteio aonde aconteceu o ato? Você não acha que a saúde da tua filha ela não está acima do teu relacionamento? Não esteja acima do teu companheiro, mesmo que ele seja o pai dela? Qualquer outra coisa, então acho que quando você é a filha dela, né? Infelizmente, teve um acompanhamento psicológico ali. Teve o acompanhamento do conselho tutelar e tudo. Infelizmente, foi retirada a criança. A criança foi retirada, mas ela continuou com o companheiro. Pra mim, eu achei isso, como mãe, achei um absurdo. E existe, infelizmente, viu? Não é só um caso, não. Existe. Porque eu, como mãe, protejo a minha filha, assim, do arco da velha, do jeito que for. E eu peço até pra que, assim, eu oro todos os dias, eu falo assim, Senhor, me livra desse cálice. Porque pra mim, estou sendo extremamente sincera, independente, não quero que nunca isso aconteça com a minha filha, mas caso aconteça, independente de grau de parentesco, seja amigo, seja quem for, eu, de verdade, eu sou capaz de perder meu réu primário. Sou capaz. Tem a questão, mas aí quem ficaria com a tua filha? Mas é algo tão assim, que pra mim é tão inconcebível na minha mente, eu teria que ter um trabalho, a pessoa teria que ter todo um trabalho psicológico pra eu não lá e assassinar o estuprador da minha filha. É por isso que eu falei, como a Laura estava falando, é obrigação dessa mãe falar, mas aí entra, é obrigação dessa mãe. Mas aí, como mãe como essa, por exemplo, entendeu? Tem mães que, por mais que seja obrigação dela, ela vai se furtar a levar ao conhecimento da polícia, da justiça, essa situação por outros valores, por outros princípios que ela tem, entendeu? Por exemplo, a filha está sofrendo um abuso. A minha obrigação como mãe, a partir do momento que eu fico sabendo, é levar ao conhecimento das autoridades. Aí essa mãe, isso seria uma obrigação, mas aí é aquela questão, né? Cada cabeça uma sentença no sentido assim, essa mãe pode priorizar esses outros valores, né? Que é um absurdo, entendeu? Ao invés de colocar a filha... Porque ela tinha ainda até relatado, eu não vou, com quem que eu vou deixar? Porque eu não tenho a minha mãe aqui, não tenho meu pai, não tenho familiar, não tenho com quem deixar, amiga e tudo mais. Pra mim foi uma desculpa. Ela usou de artifícios pra falar, eu não vou largar dele, porque ele me sustenta, ele faz isso, ele faz aquilo, não vou largar dele. E foi comprovado. A criança, ela foi pra avó, que não morava no estado, mas morava fora, foi com a avó. Tá sob a tutela da avó. E essa mãe continua com ele, né? Isso aí a gente vai entrar num outro assunto, que é o ciclo da violência doméstica. E assim, para quem nunca trabalhou com isso, é tão difícil de entender. Sim. Porque, de fato, a violência doméstica, ela tem um ciclo que as pessoas falam que é assim, lua de mel, tensão e explosão. E ele começa. Então, assim, lua de mel. Porque esses abusadores, a gente pensa como sendo pessoas execráveis, horrorosas, monstros. Quando, na verdade, são pessoas muito sedutoras, pessoas, né? E aí, assim, na lua de mel,
esse agressor, por exemplo, agora vamos falar por que as mães ficam nesse lugar. Esse agressor, ele vai tratá-la como uma rainha, ele faz tudo pra ela, ele faz ela acreditar que ela não consegue viver sem ele, ao tanto que ele é bom. Ele é bom nisso. Até que passa essa lua de mel, mas isso não dura, né? Vai um clima de tensão, começa a brigar, ele começa a olhar com aquela cara feia, ela já começa a se encolher. Até que vem a explosão, que é normalmente agressão física, ameaça, alguma coisa aqui disruptiva. Só que logo depois, volta a lua de mel, ele se arrepende. Eu vou parar de beber, nunca mais vou fazer isso. As promessas. Eu vou ser outra pessoa, eu mudei, eu te amo. Então, é um ciclo. E aí, a mulher que tá dentro desse ciclo, gente, muitas vezes ela tá tão enredada que ela acaba não tendo forças para sair. Então, assim, eu acho que é óbvio que todo mundo olhando de fora não aceita um comportamento de uma mãe que não lute pelos próprios filhos. Mas quem já trabalhou com violência doméstica, quem já se aprofundou nos estudos psicológicos da violência doméstica, consegue entender que aquela mãe, ela é praticamente uma pessoa quase inimputável. Sim. Porque ela não consegue reagir a isso. Tanto é assim que vem a Lei Maria da Penha em 2006 e vai falar o quê? Para as lesões físicas envolvendo violência doméstica, não depende da vontade da vítima. Por quê? Porque as pessoas apanhavam e não queriam denunciar. Tem que vir o Estado para falar assim, não, pera. Enquanto ele tá te ameaçando, te humilhando, te chantageando, né, te submetendo, você ainda tem ali a liberdade de ficar. Mas a pessoa já começou a te bater, o próximo passo é te matar. A gente tem que dar um freio, nem que seja para você mesma. Então, eu acho assim... É tão delicado a gente julgar uma mulher nessa situação, porque de fato, gente, por mais que a gente, enquanto pessoa que não vive isso, ache um absurdo, a pessoa, né, que tá nessa situação, ela tá extremamente fragilizada e vulnerável a ponto de acreditar que ela não consegue viver sem esse cara. Doutora, eu falo isso porque, sim, eu vivi um relacionamento desse nível. Só que a pessoa que estava comigo sabia. Não, se tocasse na minha filha, igual eu falei, eu sou capaz de perder o réu primário. Porque meu amor pela minha filha vem em primeiro lugar. Amor a Deus, família, profissão e assim sucessivamente. Então, como mãe solo, porque na configuração dela já configurou como abandono de incapaz, como mãe solo, minha filha é minha joia preciosa. Eu a amo mais do que tudo. Eu luto por ela. Então, na minha cabeça materna, e mesmo naquela época, porque meu sonho era ser mãe, naquela época, como enfermeira, na minha cabeça eu não imaginava que, por não ter sofrido naquela época o abuso, o relacionamento abusivo, não entrava na minha cabeça uma mãe preferir viver com um pai que estuprou a própria filha. Pra mim era inconcebível. Entrei, aconteceu infelizmente, consegue entender. Mas o meu amor pelo materno, no meu caso, é maior do que foi ficar com uma pessoa que me abusava psicologicamente. Aí é porque aí entra a questão da individualidade. Sim, uma sentença. Né? Exato, é o que eu falei. Ela tem uma obrigação, se a gente for parar para analisar na lei, sim, você tem que obrigar, você tem que ir lá falar, tá acontecendo um crime. Mas peraí, aí entra essas outras questões que são tão sensíveis. Eu sei que são tão melindrosas, eu acho que assim, o podcast ficaria aqui horas e horas e horas. Mas eu acho que foi necessário nós falarmos desse assunto. Ver que tem várias vertentes, ver que tem respaldo, sim. Então, eu deixo um alerta aqui para pais, mães, profissionais da área da educação. Se você pressentir que tem algum aluno, se tem alguma pessoa, algum familiar ou alguma criança que esteja com uma suspeita, que você suspeite que ela esteja sendo ou foi violentada, ligue para o pessoal da DPCA. Entre em contato com eles, porque com certeza eles estão aqui para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eles vão direcionar tudo o que pode ser feito para proteger essa criança e esse adolescente. Doutora Marisa, para quem está nos assistindo, que mensagem a senhora pode deixar aqui pra gente? Eu quero reforçar esse
né, deixa da Raíssa. E realmente a Polícia Civil, né, através aqui da DPCA, a gente está à disposição da sociedade nessa luta, né, nesse combate à violência contra a criança e adolescente. E eu queria ressaltar uma coisa também que é muito importante. A pessoa que tem, ela acredita que uma criança foi vítima de violência doméstica e familiar ou de qualquer outro tipo de crime, ela faça a denúncia, porque a pessoa que faz a denúncia, denúncias que a gente, né, fala que são baseadas em boa fé e de fato, né, em alguma percepção da pessoa, essa pessoa que denuncia, ela não é obrigada a provar. Porque eu já vi muita gente falando assim, eu não vou denunciar porque depois volta contra mim. Não, volta contra você se for uma denúncia de má fé, se for uma mentira, se for uma denunciação caluniosa ou uma comunicação falsa de crime. Agora, se você tem suspeita, né, por algo que você viu, ouviu ou sabe, você pode denunciar, porque a obrigação de investigar e de provar é da polícia, não é de quem está denunciando. Então, a Polícia Civil está com as portas abertas, né, e a gente clama para que a sociedade se una, né, em toda uma rede de proteção, para a gente, de fato, né, descortinar essa situação da violência que são vítimas crianças e adolescentes. Doutora Isabela, também, que mensagem pode deixar aqui pra gente? Olha, eu vou deixar essa mensagem para os pais, né, com foco mais dos pais. Se atenham aos sinais que os seus filhos dão. O menor sinal, não achem que é algo irrelevante, que não tem importância, que faz parte da idade. Porque muitas das vezes essa criança ela pode estar sendo vítima de um crime muito grave, muito sensível, e ela está sem condições, por toda a situação doméstica que ela se encontra, ela está sem condições de ir a público e desabafar e falar. E essa criança geralmente ela vai desabafar com um adulto. É com o adulto que ela olha para o adulto e ela tem esse adulto como um acolhedor. Então, se atenham a esses detalhes. Não achem que isso é irrelevante, porque não é. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que esse podcast foi de altíssimo nível. Eu, como mãe, agradeço imensamente, como profissional também, por ter dado todas as informações de forma tão clara e de forma tão importante. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente agradece, Raíra. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe sim com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.